Oi, oi, gente boa de Deus, gente linda aqui neste país e no mundo inteiro que nos seguem todos os dias com todo amor e tirando e buscando o melhor proveito possível. Nós estamos na sequência de Mateus, no capítulo 10, já vimos até o verso 23. Hoje é o dia de prosseguirmos do verso 24 até o verso 27. Eu queria ir até o verso 33, mas não vai dar tempo. Então, fica para terça-feira continuar do verso 28 ao verso 33. Eu não estou com pressa e Deus há de nos dar vida e saúde para chegarmos até o capítulo 28 e concluirmos o Evangelho de Mateus. Isso vai ser um bem precioso seu, como está sendo, e de muitos outros. Eu sei que o maior significado do que eu estou fazendo hoje aqui não é ainda de modo imediato, mas com certeza absoluta o será para você na sua velhice, daqui a um pouco mais, para os seus filhos, para os seus netos e até para os seus bisnetos. Esse é um conteúdo que não tem prazo de validade. Ele vai continuar em vigência e não vai precisar de atualizações. Essa boa nova é perene. Esse ensino, se você quiser chamar de filosofia de Jesus, é o maior bem perene que a humanidade possui. E é uma pena que grande parte dos cristãos não tenha percebido isso, e a religião vende a ideia de que isso precisa ser o tempo todo reatualizado por acadêmicos, teólogos, pensadores, quando na realidade os aspectos de natureza cultural, circundante, os elementos decorativos da descrição, do diálogo, do ensino de Jesus, podem até sofrer atualizações de descobertas históricas, arqueológicas, de aprofundamentos culturais. Os seus aplicativos podem ganhar alguma contextualização de natureza mais vigente em alguns aspectos, porém, o fundamento jamais perde o seu prazo de validade. O Evangelho do Reino de Deus é o ensino, é a sabedoria perene de Jesus para todos os povos, para todos os seres humanos, em todos os lugares, em todas as gerações. Especialmente se você não ficar tentando cristianizar as pessoas. Se você não for um missionário proselitista, como quem chega de cima, um alienígena, para subjugar os nativos do lugar. Se você não for assim, se você for apenas um humano entre outros humanos vivendo os dilemas da sua própria geração, aí você percebe a perenidade do significado do Evangelho de Jesus. E é isto que eu quero que você guarde. Guarde hoje, guarde agora, guarde para sempre no seu coração. O que você está aprendendo tem durabilidade eterna. Te toma pela mão e te leva e te coloca assentado naquele lugar de glória prometido para todos quantos na humanidade queiram aprender a viver em amor e desejem amar a Deus no próximo, amar a Deus na criação, amar a Deus servindo a vida. Esses são os herdeiros do Evangelho e do benefício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Guarde isso para você
Isso jamais vai ficar careta, jamais vai sair de vigência. E não se deixe enganar por nenhuma outra pretensa necessidade de atualização do que seja eterno. Se é eterno, está atualizado para sempre. Diz aqui o capítulo 10, no verso 24, depois que a gente viu sobre os chamados que foram enviados, o caráter desse envio, a necessidade de encarnar aquele que nos enviou, que é Jesus, o Cristo de Deus, no meio da humanidade, o Emmanuel, o Deus presente conosco, e como é que a gente deve viver o poder que nos foi dado e a autoridade a nós concedida, com que espírito, com que atitude, com que disposição interior se é chamado a fazer isso, e com que alegria efervescente nós somos enviados para que nos designemos todos os dias na nossa vocação como servos da vida, em amor. Se andarmos assim, seremos bem-aventurados em tudo que fizermos, apesar de todas as perseguições. E o que você tem visto comigo, e Jesus deixa isso repetido e recorrentemente claro, é que não faltam dificuldades, nem perseguições, nem necessidade de acautelamento, de não nos darmos de maneira ingênua a confiança dos homens, porque há traições de todos os lados, por isso acautelai-vos dos homens, e a grande ênfase é: eles vos entregarão, eles vos farão mal, eles vos perseguirão, eles estarão à coça procurando ver oportunidades maléficas para trazerem sobre as vidas dos discípulos, e tanto mais, como vimos ontem, quanto você pareça com Jesus, mais intensamente será a dificuldade manifesta. E ontem nós vimos que isso é até que venha o Filho do Homem. Não tem prazo para acabar. Aonde quer que você esteja, em qualquer grupo social, em qualquer cidade, em qualquer aldeia, em qualquer ambiente, em qualquer congregação, como ele diz aqui no verso 23, quando vos perseguirem num lugar, ou numa cidade, ou numa aldeia, ou numa família, ou num ambiente, seja ele de que natureza social seja, fugi para outro lugar. Eu vi como Jesus procedeu assim, você observou isso comigo. E aí ele prossegue dizendo: porque em verdade eu vos digo que não acabarei jamais de percorrer as cidades de Israel, ou de fazer parte dos ajuntamentos. E olha que Israel era um pingo de nada. Ele está dizendo: perseguição por causa do reino de Deus não tem fim, não acaba nunca. Ela se renova de geração em geração em qualquer outro ambiente, até que venha o Filho do Homem. Então, como ele não voltou ainda, eu sou chamado para viver esse privilégio, essa alegria, e para saber que em meio a tudo isso, e apesar de toda a glória, graça, poder, autoridade e da eclosão cotidiana de um amor rejuvenescedor de Deus no meu coração, eu enfrento, todavia, perseguição. E você sabe disso. Hoje, no verso 24, dando sequência a esse mesmo espírito, a essa mesma compreensão, Jesus diz: o discípulo não está acima do seu mestre. Não está. Eu só sou um aprendiz dele, que é o meu mestre absoluto, eterno. É o meu guru, que significa guia. Como diz
o escritor da Epístola aos Hebreus, que diz que nós temos um único guia. Jesus mesmo disse: a ninguém chameis de meu Pai espiritual, meu Pai no Espírito, porque um só é o vosso Pai. A ninguém chameis de meu guru, de meu guia, porque um só é o vosso guia, o Cristo. E o escritor de Hebreus diz isso: coloquem os olhos fitos e fixos no único que tem que ser objeto dessa observação, desse aprendizado, dessa renovação de consciência todo dia, que é o Cristo, que se manifestou historicamente em plenitude absoluta em Jesus. Ele é o vosso guia, é o vosso mestre, é o vosso pastor, é o vosso bispo. E diz ainda o escritor de Hebreus: é o apóstolo das vossas almas. É aquele que representa as vossas almas na presença de todo o principado, potestade, poder, trono e soberanias universais, na presença do Pai. Ele é o supervisor, é o bispo da minha alma, ele é o apóstolo da minha alma, ele é o meu pastor da vida, ele é o guia do meu ser, é o guru das minhas compreensões, ele é a minha chave hermenêutica interpretativa. Portanto, o discípulo, eu, que é você, que somos nós, não está, jamais estará acima do seu mestre, que é o que tragicamente a gente vê acontecendo, a gente querendo acrescentar coisas a Jesus. Como Paulo disse, se vier alguém, ainda que venha transvestido, transmudado, num anjo de luz, e vos apresente um evangelho que tem acréscimos a fazer ao ensino de Jesus, ou que tenha decréscimos e retiradas a realizar ao ensino de Jesus, Paulo diz: seja anátema aos vossos sentidos, seja algo rechaçado, abominado, não sigam, não levem a sério, não percam tempo de nenhuma natureza. E é o que nós mais temos entre nós, infelizmente. A gente vive numa geração onde todo dia tem algum louco tentando trazer algo que Jesus não ensinou, jamais ensinaria, e que é totalmente contrário ao espírito e às práticas manifestas no trato de Jesus com os homens, com as mulheres, com as crianças, com os velhos, com os marginais, com os desprezados da vida, e também no trato dele com as autoridades, com surtos de sobreexcelência, de sobressaimento, de importâncias ou de prevalências. Como lidar com elas? Eu aprendo com Jesus. Como ele passa com espontaneidade indiferente por tudo isso e por todos esses. Como é que eu tenho que aprender a lidar com as autoridades religiosas, com as suas síndromes de Lúcifer e de dominação e de controle da alma humana? Como é que eu tenho que aprender a lidar com a religiosidade fanática, persecutória, que vive em cima da gente, tentando de algum modo perverter mentes e corações e distorcer compreensões e fazer torcidas e mudanças de natureza cognitiva no nosso entendimento, na nossa compreensão do Evangelho. Portanto, o discípulo não está acima do seu mestre.
Eu aprendo com meu mestre a lidar com todas as coisas, com as boas e com as ruins. Nem o servo está acima do seu senhor. Não pode estar. É patético querer estar. Quando você vê pessoas dizendo, não, Jesus não disse, não ensinou isso, mas eu tive uma revelação do Espírito Santo. Nova revelação, um novo mover. Jesus não chegou aí, mas o Espírito Santo me deu a conhecer o que Jesus não me ensinou. Abomine isto. Saia correndo daí. Fuja disto. O quanto antes. Porque o servo não está acima do seu Senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Pelo amor de Deus, imagina só, se eu tiver a aventura de conseguir ser como meu mestre, como meu guia, como meu Senhor, como o meu mentor, como o meu bispo, como o meu pastor, como o meu apóstolo, que é um só, que é Cristo Jesus, e eu não tenho nenhum outro. Todos os outros, mesmo aqueles que ele chamou, Pedro, Tiago, João, os 12, Paulo, e quem quer que venha mais, seja homem ou sejam mulheres de significado, todos eles são coadjuvantes, são servos da fé que em Jesus se propaga no mundo pelo trabalho do Espírito Santo, aonde a gente sabe e aonde a gente não sabe, aonde a gente foi e aonde a gente não foi, aonde chegamos e aonde nós não chegamos e nem chegaremos, todavia o Espírito de Deus é livre. Sopra onde quer, age onde quer, como quer, com quem quer, trabalha no coração de quem deseja, revela a si mesmo às pessoas com a minha presença ou apesar da minha presença, com a minha ajuda ou apesar das dificuldades que eu, querendo ou não querendo, crie. Ele é livre. E eu sou servo dessa consciência. Eu não tenho nenhum tipo de ideia diferente. Eu não estou aqui para inventar nada, para acrescentar nada, para agregar nada. Eu não tenho nenhum verbo a mais. Eu estou aqui exclusivamente querendo me satisfazer nessa certeza de que basta ao discípulo ser como seu mestre. Isso me basta. Essa graça me basta. Essa compreensão me basta. Esse é o meu mestrado, é o meu doutorado, é o meu pós-doutorado. Essa é a minha licenciatura em divindade. É encarnar o Evangelho de Jesus no mundo, na vida e entre os seres humanos. Essa é a graça que me totaliza, que me plenifica. É nessa direção que eu caminho. É aí que eu me completo. É dia a dia me aproximando mais disso, enquanto eu vou esquecendo das coisas que para trás ficam, e prossigo para esse alvo, de que me basta ser, como discípulo, semelhante ao meu mestre, é na direção dessa vocação da encarnação da imagem de Deus em Cristo Jesus na minha existência e nas minhas práticas existenciais em todos os níveis e dimensões, que está a minha completude, positivamente falando. E também negativamente falando, porque basta ao discípulo ser como seu mestre no aprendizado de toda a prática do bem, como também basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor, na experiência de todas as dificuldades
que visitaram a Jesus e que recorrentemente o perseguiram pela ação explícita e perversa de seres humanos cegados, bloqueados, encrustados na ignorância, com aquela crosta de impedimento cognitivo diabólico colocado sobre as suas mentes, de tal modo que quanto mais luz, mais cegos ficavam. Quanto mais graça, mais endurecidos se tornavam. Quanto mais bondade viam, mais indiferentes tentavam ser. Quanto mais misericórdia assistiam, mais se empederniam, de modo que na vida de alguns, a bondade de Deus, ao invés de os melhorar, produz neles efeito diametralmente e radicalmente oposto. Essa é uma grande calamidade de quem quer que observe como os seres humanos reagem ao amor de Deus no curso da história humana. Então basta o discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor para o bem e também para o mal. Aí ele diz, para o mal. Se chamaram de Belzebu, o maioral dos demônios, a mim, que sou o dono da casa, que sou o senhor e o mestre, se fui chamado por eles de Belzebu, e a gente ainda vai chegar mais adiante, aonde esse tema de Jesus nomeado maioral dos demônios, operador de milagres pelo poder dos demônios e de Satanás, conforme os fanáticos religiosos agarrados aos seus dogmas de morte, aos seus mestres do inferno, em nome de um Deus diabólico, ensinavam e diziam e contrapunham-se a Jesus. Nós vamos chegar nisso daqui a mais uns dias. Ele aqui menciona isso, que já tinha acontecido antes, ele só en passant menciona outra vez, se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, quanto mais a você, quanto mais a mim. Meu Deus, eu olho para Jesus e fico satisfeito, contente. Tem gente que olha para mim, e não são poucos, são muitos, e me dizem, Caio, eu não sei como você aguenta. Hoje está a sopa do mel para mim. Outra vez, o horroroso foram os 20 anos, entre mais ou menos 1996, 97, 98 e até uns 3 anos passados, foram tempos horrorosos, de pessoas me chamando de tudo. Eu hoje moro em Brasília, vai fazer 20 anos que nós começamos a vir para cá. Agora no dia 24 de julho faz exatamente 20 anos. E no passado, eu rodava o Brasil inteiro, todas as cidades, os municípios, pregando para milhões de pessoas. Os antigos lembram disso. Milhões, não é exagero, não é superlativo, não tem nada além da conta aqui. Milhões presencialmente e muitos milhões pela televisão, antes de haver internet. Milhões de livros vendidos, de vídeos cassetes, de áudios cassetes aqui e na terra toda. Pois bem, e incensamentos positivos de todos os lados, o que começou a me dar uma angústia muito grande. Porque eu lia Jesus dizendo, olha, se todos aplaudirem você o tempo todo, abra o olho. Porque foi assim que eles fizeram com os falsos profetas que viveram antes de vós. Aqui e ali vinha uma perseguição, alguém que quebrava aquela unanimidade por inveja explícita.
que a pessoa não conseguia nem dissimular e se colocava odiosamente contra você, mas a grande maioria sentia ódio, inveja, antagonismo, mas não tinham coragem de expressar, com medo de serem comidos vivos. Fariseus são assim. Quando eles sentem que tem muita gente com você, eles se retraem. Eles ficam buscando oportunidades de fragilização para te comerem vivo, para te abocanharem, para te devorarem inteiro. Quando eles viram essa oportunização, especialmente de 98 para frente, meu Deus, eles vieram com aquela avidez sanguinária, com aquele canibalismo, vieram com aquela avidez de um banquete antropofágico sobre a minha vida. E eu não vou dizer a vocês que foi uma tolicezinha, não. Foi muito, e muitos milhares falando o tempo todo. E aí deixa eu voltar a Brasília. E eu que rodava o Brasil inteiro e o mundo todo, e tinha um escritório aqui em Brasília, onde eu vinha toda hora pregar. E quando vim para cá, mudar para cá já no ano de 2004, em julho de 2004, as igrejas que me recebiam com os tapetes mais vermelhos, com as maiores glórias por aqui, começaram a divulgar na cidade inteira que eu tinha me tornado um anticristo. E que a minha persuasão vinha do poder de Satanás e de Belzebu na minha vida. Eu vi tanta gente preocupada que me amava chegando e dizendo, você sabe que estão dizendo para todo lado, né? E eu dizia assim, eu sei. Só que a essa altura a minha casca já está começando a ficar bem grossa. E eu jamais imaginaria que ela ficaria tão grossa quanto ficou. Hoje em dia, praticamente não existe nada nessa vida que possa vir desses inimigos do Evangelho que me perturbe. Eu estou completamente consciente e acautelado dos homens. Mas é Jesus quem manda que a gente aprenda assim. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Quanto mais a você, Caio, quanto mais a você, meu irmão, minha irmã, você em qualquer lugar me vendo e me ouvindo, está sofrendo dificuldades, está sendo retalhado, está sendo colocada em ostracismo, estão parando de falar com você, não tenha medo. Faz parte desse processo. Como ontem eu repeti tantas vezes, e no curso da minha vida, milhares de vezes, a frase de Paulo, tantos quantos querem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Inevitavelmente. Foi assim comigo, ele diz. Me chamaram Belzebu, o maioral dos demônios. Quanto mais a vocês. Então se preparem, porque vocês vão ser chamados do impensável, do indizível, vão ser designados os satanases por aqueles que são os reais diabos humanos, trabalhando contra a graça de Deus na vida dos seres humanos. Então, não se assustem. Portanto, olha aqui para mim. Portanto, não os temais. Justamente agora em que entrou luz aqui. Não faz mal que ela chegue ilustrativamente, embora possa prejudicar a imagem, que ela chegue ilustrativamente a você. Não os temais, portanto, não os temais. Isso é consequencial. Eles são assim, farão assim, agirão assim. Buscarão intimidar vocês assim. Não tenham dúvida, não se equivoquem de que, assim como é comigo, será com todo aquele que quiser parecer comigo, que quiser se bastar em mim.
Se a mim chamaram Beelzebu, quanto mais a vocês. Portanto, sabendo disso, não tenham medo de nada disso e de nenhum deles. Não temam a nenhum deles, sob hipótese alguma. Não os temais, pois nada há encoberto. Eles vão inventar, eles vão criar, eles vão dissimular, eles vão ocultar, eles vão encobrir, eles vão querer colocar véus, eles vão tentar impedir, mas saibam, não tenham medo. Essa palavra é invencível. E aquele que vive por meio dela será completamente imbatível. Pode ser esfolado, mas será esfoladamente invencível. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Eles podem fazer o esforço que queiram, mas a luz prevalece nas trevas, contra as trevas. Ela aparece, ela se expõe, ela passa, atravessa as nuvens, ela chega e ela grita, e ela se torna inevitável. Não tenham medo de nada disso. O que é verdade, verdade é. O que aconteceu, exposto será. O que é genuíno, genuinamente se demonstrará. Pode ter a tentativa e haver a busca de impedimentos, que eles farão sempre. Mas saibam que não há nada sob o poder deles encobrirem o evangelho que eles querem impedir e acobertar. Não querem que as pessoas percebam, não fiquem com medo, continuem se bastando em mim. Continuem dizendo, a mim me basta ser como o meu Senhor, guia, mestre e apóstolo da minha alma, como Cristo. Porque não há nada encoberto que não venha a ser apocalipsizado, revelado. Véu será rasgado e a verdade que vocês carregam será percebida, será discernida. Portanto, tenham paciência e não tenham medo enquanto esperam. E não mudem nada e não tentem fazer nenhuma sorte de adaptação. Porque não há nada oculto. Por mais que eles tentem te encobrir, te produzir tapumes de mentira, interporem-se entre você e a percepção de muitos e de milhões, não se importem. Isso sim tem prazo de validade, tem vida curta, porque o Evangelho vai prevalecer. A luz da graça de Deus vai espargir-se e manifestar-se, porque não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Nada. E não se está falando só de fofoca, não. Sobretudo, o contexto é da tentativa do encobrimento do Evangelho feito por esses antagonistas. Jesus disse, não se incomodem. Isso é completamente não encobrível, não acobertável, não escondível. Essa luz só pode ser escondida por vocês próprios, se negarem a fé. Mas se vocês mantiverem a fé, se vocês combaterem o bom combate, completarem a carreira, se bastando dia a dia em Cristo Jesus e guardando a fé, vocês estão do lado invencível. Embora não venha com invencibilidade de aparência, não tem nada a ver com essa perversa teocracia republicana da teologia do domínio, que já teve várias faces e variações durante esses 1.700 anos de cristianismo. O cristianismo foi
uma cooptação, foi uma adesão à cooptação feita pelo Império Romano. E aquilo que antes fora a Igreja de Jesus se transformou no cristianismo, que é uma perversão da Igreja de Cristo Jesus, e é uma adulteração do Evangelho de Jesus, que, como eu tenho repetido muitas vezes, não carrega um único DNA de Jesus naquilo que manifesta. Portanto, saibam disso e saibam que de geração em geração esse grande cobertor, esse grande véu que tenta ocultar a percepção de Jesus, da cognição humana, será rasgado pelo Espírito Santo em todas as gerações. Vocês o verão. É só não se intimidarem, não se acanharem, não entregarem-se a nenhum tipo de acovardamento. Portanto, o que eu vos digo às escuras, isso é Jesus falando com você. É Jesus falando comigo e com você. O que eu vos digo, o que eu vos ensino às escuras, dizei-o à plena luz. Aquelas conversas que eu tenho com vocês, na intimidade, não são ensinamentos gnósticos, para só serem passados para iniciados de maneira extraordinariamente bem preparada. Não. Não há uma gota de gnosticismo em Jesus. Não há nenhum tipo de salvação pelo conhecimento oculto. Ele chega e diz: o que vos digo às escuras, porque as circunstâncias tenham sido essas, ou porque o momento daquela intimidade tenha sido esse, o que eu hoje tenho conversado com vocês em ocasiões íntimas, agora eu estou dizendo, à medida em que vos envio de casa em casa, de cidade em cidade, de lugar em lugar, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz, preste atenção, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do telhado. Não tenham medo de gritar a voz do Evangelho com sabedoria, com bom senso, com pertinência, com tempero do sal, do bom juízo de Deus, do bom sentido, do bom siso espiritual, da sabedoria. Proclamem dos eirados. Digam ao mundo inteiro. A luz é tão grande que eu estou precisando fazer uma sombra aqui com a minha mão para ler o texto. Do contrário, ele reflete. Esse é o poder da luz. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Sem medo, sem tergiversação de natureza nenhuma. Vocês estão do lado da ressurreição dos mortos. Preste atenção. Vocês estão do lado da ressurreição dos mortos. Vocês são aqueles mais do que vencedores por meio daquele que vos amou. Vocês estão do lado daquele que decreta a inseparabilidade de vocês desse amor e dessa fidelidade que não retroagem. Quem é que pode me separar desse amor de Cristo Jesus por mim? E Paulo, em Romanos 8, dá uma lista que podia ser de tudo e de todos, mas ele não quer ser exaustivo. Ele simplesmente diz, porque nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nem angústia, nem tribulação, nem anjos, nem arcanjos, nem principados, nem seres de outras dimensionalidades,
nem qualquer que seja a fenomenologia da natureza e que possa ser descoberta, nenhuma outra criatura, nenhum alien, nada, nenhuma surpresa poderá separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a garantia que me basta. Basta a mim carregar essa certeza que o meu mestre me deu. A mim me basta. E é nela que eu amo. Senhor Jesus, eu quero te pedir agora que, assim como esse sol me ilumina, o sol da verdade, da justiça, no Evangelho, ilumine as nossas faces. Vire o nosso rosto para a luz, nos banhes com a luz do teu conhecimento, do teu entendimento e da tua bondade e da tua graça. É o que eu peço que tu faças agora no coração de todos aqueles que acolhem essa palavra. Em teu nome, Jesus. Amém e amém.